Vou abrir aqui outra reportagem, que o Tarcísio disse que não vai ser candidato à presidência em 2026. Voltou a dizer, depois da pesquisa Quest, abre aspas, não sou candidato ano que vem a cargo federal, fecha aspas. Ele disse isso à CNN Brasil, acrescentando estar focado nas questões de São Paulo. Hoje, mais cedo, a Genial Quest indicou que o presidente Lula lidera a disputa pelo Palácio do Planalto num cenário com a presença de Tarcísio. Nessa hipótese, Lula registra 30% de menções no cenário estimulado, 13% para Tarcísio. A pesquisa ouviu 4.500 pessoas com 16 anos ou mais entre 23 e 26 de janeiro, margem de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Isso num primeiro turno. No segundo turno, Lula 43%, Tarcísio 34%. Bom, dificilmente Tarcísio vai querer sair da disputa ao governo do estado, onde tem mais chances para disputar a presidência. Mas sempre é uma possibilidade colocada, né, Prando? É uma possibilidade, mas eu acredito que ele não vai fazer o mesmo que fez o João Dória. Vamos lembrar que o Dória abandona o governo do estado, monta toda a estrutura para concorrer à presidência e acaba preterido dentro de seu partido, que acaba apoiando Simone Tebet do MDB. Então eu não acredito que Tarcísio vai querer abandonar o posto que ele tem, o respaldo que ele tem sendo governador do estado de São Paulo para disputar com o Lula. Eu fiz há pouco uma fala aqui e eu quero relembrar. Em 1989, Lula vai para o segundo turno, perde para o Collor. Depois, em 94 e 98, Lula perde no primeiro turno para o Fernando Henrique Cardoso. E depois, quando o PT vence, o PT só vence no segundo turno. 2 vezes com Lula, 2 vezes com Dilma, perde no segundo turno para Bolsonaro com Haddad e Lula ganha no segundo turno com relação ao Bolsonaro. Veja só, o Lula tem pelo menos um patamar para partir de mais de 30% de votos no segundo turno. É muita coisa. Nós estamos falando de 1/3 do eleitorado que vem apoiar o PT. 1/3 não vai apoiar de jeito nenhum. Sempre há uma discussão de como conquistar aquele terço central, que pode ou não votar. E aí, quando esse número aparece, ele aparece de forma robusta, em todos os casos. Então, perceba-se que, de fato, me parece que Tarcísio permanece, e aí a grande discussão permanece em São Paulo como candidato à reeleição ao governo do estado. E aí, Diego, a grande questão para mim é a seguinte: quem é o nome que de fato vai representar o espólio político eleitoral de Bolsonaro? Porque Bolsonaro, como a gente sabe, não apenas inelegível, mas o Procurador-Geral da República deve denunciá-lo agora em fevereiro, vai a julgamento e há quem diga, inclusive, que ele pode ser preso ainda este ano, o que mostra das dificuldades que ele tem de se firmar politicamente, ainda que consiga chamar a atenção, dando muita entrevista ou pautar parte considerável da mídia. E aí aquela discussão, será que os partidos vão de fato apostar em figuras como Gustavo Lima e Pablo Marçal? A memória de Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, está muito recente, a ponto inclusive do prefeito de São Paulo ter pedido para o eleito agora presidente da Câmara, Hugo Mota, que se faça uma discussão de como melhorar o nível da campanha, porque Pablo Marçal foi absolutamente distinto de tudo aquilo que se esperava na condução de sua campanha, a ponto da gente ter cenas como cadeiradas e coisas que a gente não imaginaria ver ao vivo. Então, uma pergunta que a gente tem sempre que fazer é o seguinte: o voto é o elemento fundamental da democracia e é um direito e um dever do eleitor. A pergunta que fica é: qual é aquele político ou política que terá o seu voto de maneira consciente, de maneira ponderada? Obviamente que ninguém é obrigado a votar não gostando de um candidato, mas muitas vezes, como a gente já viu, num segundo turno, não é o voto naquele que você deseja, mas o voto naquele que se considera menos pior. E aí, Diego, para te passar a bola, no segundo turno da eleição eu estava indo para um programa, o taxista vira para mim e fala assim: professor, que saudade eu tenho de votar em quem eu quero e quem eu gosto, e não naquele que eu gosto menos.